O açúcar é um dos produtos mais consumidos em todo o mundo, com uma produção anual de mais de 180 toneladas. O Brasil é o maior produtor mundial, seguido pela Índia, China, Tailândia e Estados Unidos. Neste vídeo, você poderá ver todas as etapas da produção do açúcar, desde a receita da cana até a embalagem final. Acredita-se que a cana-de-açúcar, de onde o açúcar é mais comumente derivado, seja nativa da Nova Guiné e tenha sido levada para o Sudeste Asiático e para o subcontinente indiano. Os árabes alcançaram um papel fundamental na disseminação do cultivo da cana-de-açúcar e da produção de açúcar no Mediterrâneo durante a expansão islâmica no século VII. Eles aprimoraram os métodos de cultivo e refinamento, aumentando assim a disponibilidade de açúcar. O açúcar foi lançado na Europa durante a Idade Média, mas era considerado um artigo de luxo caro e usado com moderação. Nos séculos XV e XVI, a cana-de-açúcar foi levada para o Novo Mundo, e os portugueses e espanhóis a cultivaram nas colônias do Caribe e do Brasil. O aumento da demanda por açúcar na Europa levou ao aumento da escravidão e ao estabelecimento de sistemas brutais de plantação nas colônias. Durante a Revolução Industrial do século XIX, surgiu uma alternativa ao açúcar de cana, o açúcar de beterraba, que se tornou líder na produção devido à escassez de açúcar de cana causada pelas guerras napoleônicas. No século XX, o açúcar se tornou um alimento básico em muitas dietas ao redor do mundo. Hoje, a indústria do açúcar é uma das mais importantes globalmente. A fabricação de açúcar passa por várias etapas, desde o campo até a mesa. O açúcar pode ser extraído tanto da cana-de-açúcar quanto da beterraba. A produção de açúcar a partir da beterraba é mais comum em países europeus de clima temperado. As raízes de beterraba, que contêm uma alta concentração de sacarose, são colhidas no outono. Após a colheita, as beterrabas são lavadas, cortadas em fatias finas chamadas de cocetes e colocadas em água quente para extrair o açúcar, criando um caldo de beterraba. Esse caldo passa por um processo de purificação, no qual é adicionado cal e dióxido de carbono para remover impurezas. Em seguida, o caldo purificado é evaporado para removedor de água, gerado em um xarope espesso de açúcar. O xarope é cozido até que os cristais de açúcar comecem a se formar, e esses cristais são separados do xarope por meio de uma centrífuga. Por fim, os cristais de açúcar são secos e podem ser embalados para venda. Agora, vamos ver como o açúcar é fabricado a partir da cana-de-açúcar, que é a principal fonte de açúcar no mundo. O processo começa com a colheita da cana-de-açúcar, que ocorre entre 12 e 10 meses após o plantio. A cana é cortada próxima ao solo, seja manualmente por trabalhador com facões ou por máquinas colhedoras, dependendo do tamanho e da localização da plantação. Uma máquina especializada, colheitadeira de cana-de-açúcar, é utilizada para cortar os talos de cana na base. A máquina remove as folhas e as pontas dos talos, cortando a cana em pedaços menores adequados para o processamento na usina. Os talos de cana cortados são recolhidos pela máquina e carregados em reboques ou caminhões para serem transportados até a usina de açúcar. Na usina de açúcar, a cana passa por um processo de preparação e moagem. As impurezas são removidas e a cana é cortada em pedaços pequenos para facilitar a herança do suco. É importante que a moagem facilitada o mais rápido possível, geralmente dentro de 24 horas após a colheita, para evitar perdas de açúcar. A cana-de-açúcar é levada para uma máquina de moagem, onde é esmagada para extrair o suco, também conhecido como caldo. Esse caldo contém uma sacarose, que será purificada e cristalizada para se transformar no açúcar que usamos. A cana passa por vários moinhos de moagem consecutivos, nos quais cilindros gigantes comprimem a cana e o suco é direcionado para longe do bagaço. Após a moagem, o caldo extraído passa por um processo de alcalinização, no qual uma solução com lima em pó e água é adicionada para regular o pH do suco e clarificá-lo. Em seguida, o suco é aquecido e os produtos químicos são adicionados para remover impurezas e partículas sólidas. Isso resulta em um líquido limpo e claro, pronto para a próxima etapa do processo.
Os resíduos ou lama gerados nesse processo são filtrados para extrair o açúcar que ainda podem conter, garantindo que nada seja desperdiçado. A lama é utilizada para fertilizar os canaviais. O líquido clarificado é então reservado a um processo de evaporação para remover a maior parte da água, gerado em um xarope espesso e doce chamado de mel rico. O xarope é concentrado sob vácuo até se tornar uma massa espessa e viscosa, conhecida como massa de açúcar. Essa massa de açúcar é centrifugada para separar os cristais de açúcar do líquido residual. Os cristais são secos e podem ser embalados para venda como açúcar refinado, enquanto o líquido residual é utilizado para a produção de álcool ou para outros fins. Dessa forma, a cana-de-açúcar passa por um processo completo, desde a colheita até a produção do açúcar refinado. Após a produção do açúcar refinado, ele está pronto para ser embalado e distribuído para consumo. É um dos produtos mais consumidos do mundo e desempenha um papel fundamental na indústria alimentícia e na culinária. Além do açúcar de cana, mencionado anteriormente, existe também a produção de açúcar a partir da beterraba. Esse processo é mais comum em países europeus, onde o clima é temperado. As raízes de beterraba contêm uma alta concentração de sacarose, que é extraída por meio de um processo semelhante ao da cana-de-açúcar. É importante ressaltar que a indústria do açúcar enfrenta desafios relacionados à sustentabilidade e ao impacto ambiental. A produção em larga escala pode resultar em desmatamento, esgotamento de recursos naturais e emissões de carbono. Por isso, esforços estão sendo feitos para promover práticas agrícolas mais eficientes e reduzir o impacto ambiental da indústria. O consumo excessivo de açúcar tem sido associado a problemas de saúde, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Portanto, é importante consumir açúcar com moderação e fazer escolhas alimentares equilibradas. A produção de açúcar envolve um processo complexo, desde a colheita da cana-de-açúcar ou beterraba até a obtenção do açúcar refinado. O açúcar é um produto amplamente consumido e empregado em um papel importante na indústria alimentícia. Vale mencionar que a indústria do açúcar está em constante evolução, buscando melhorias nos processos de produção e na qualidade do produto final. Novas tecnologias e métodos estão sendo desenvolvidos para aumentar a eficiência, reduzir o desperdício e minimizar o impacto ambiental. Existem alternativas ao açúcar tradicional disponíveis no mercado, como adoçantes artificiais e substituídos naturais, que são utilizados por pessoas que visam reduzir o consumo de açúcar por motivos de saúde. O consumo direto. O açúcar também trabalha um papel importante na indústria de alimentos e bebidas. Ele é utilizado como ingrediente em uma ampla variedade de produtos, como refrigerantes, doces, bolos, biscoitos, molhos e muitos outros. O açúcar não apenas adiciona doçura, mas também pode melhorar a textura, a cor e a vida útil dos alimentos. É fundamental estar ciente da quantidade de açúcar presente nos alimentos processados e controlar o consumo excessivo. Ler os rótulos dos produtos e fazer escolhas conscientes é uma maneira de monitorar a ingestão de açúcar e manter uma dieta equilibrada. A produção de açúcar é um processo complexo que envolve a colheita da cana-de-açúcar ou beterraba, a ingestão do suco, a purificação, a cristalização e o processamento final. O açúcar é amplamente consumido em todo o mundo, mas é importante fazer escolhas conscientes. A indústria do açúcar continua exercendo um papel significativo na economia global. Além da produção de açúcar refinado, também são produzidos subprodutos da cana-de-açúcar, como o melaço, utilizados na fabricação de alimentos, bebidas e até mesmo na produção de etanol. O setor açucareiro também gera empregos e impulsiona as economias locais em muitos países produtores. Abordar questões relacionadas à sustentabilidade, ética e responsabilidade social na produção de açúcar. Por exemplo, a expansão das plantações de cana-de-açúcar pode levar ao desmatamento de áreas naturais, impactando a ocupação dos ecossistemas e da biodiversidade. Além disso,
O trabalho nas plantações de cana-de-açúcar muitas vezes está associado a condições de trabalho precárias e à exploração de mão de obra, e ao brutal especialmente em sistema de países onde plantação as das regulamentações colônias. No trabalhistas século podem ser XIX, mais durante a flexíveis. Revolução Industrial, surgiu Diante uma desses alternativa ao desafios, açúcar de esforços cana, estão o sendo açúcar feitos de para beterraba. promover A práticas França agrícolas sustentáveis, como o cultivo da cana-de-açúcar de forma responsável, o uso eficiente de recursos naturais, a redução do uso de pesticidas e o respeito aos direitos dos trabalhadores. Há um interesse crescente na pesquisa e desenvolvimento de alternativas ao açúcar tradicional, como adoçantes naturais, substitutos de baixa caloria e opções mais saudáveis. Isso reflete uma maior conscientização sobre os efeitos do consumo excessivo de açúcar na saúde e a busca por alternativas mais equilibradas. Agradeço por ter assistido e acompanhado este conteúdo sobre a produção de açúcar. Espero que você tenha encontrado as informações interessantes e úteis. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe com outras pessoas que também podem se interessar pelo assunto. Sua participação é fundamental para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo relevante. Muito obrigado e até a próxima!